Irmãos, bom dia. Bom dia. Bom dia. Beleza, né? Friozinho aí, mas tá um dia bacana. Bom, nós vamos começar aí agora, né? Pontualmente. O pessoal tá chegando e vamos orar. Começar orando. Tudo bem? Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar, agradecer ao Senhor em nome de Jesus por esse dia, essa manhã. Nos sentimos muito abençoados por estarmos na Tua presença. O Senhor tem realmente coberto a nossa vida com a Tua graça e nós louvamos a Ti por isso. Também nos agradecemos pelas provações que o Senhor permite em nossas vidas, de maneira que nós possamos também nos aperfeiçoar enquanto filhos do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido e que o Senhor nos agracie com tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, né, nessa manhã. Toma também teus filhos e filhas que participam desse momento e que isso também possa ser um momento revelador na vida de cada um. Em nome de Jesus, assim pedimos. Amém. Amém. Irmãos, eu já disponibilizei hoje pela manhã o roteiro da IBD, né? Eu já deixei nos grupos e vocês podem fazer uso aí à vontade, tá? Tá aí para vocês usar. Eu sei que alguns gostam de anotar e tal, então já fica aí disponível. Nós hoje vamos sair do versículo 3, viu? Nós vamos até o 12, se Deus quiser, tá? Vamos tentar fazer isso. E começando assim, gostaria de ouvir umas 2 ou 3 pessoas aí rapidamente sobre o que lembram das aulas anteriores, o que vocês poderiam falar sobre Pedro, o escritor da carta, né? E também os destinatários. Alguma coisa que vocês lembram, que chama a atenção? Aí a regra é assim, tá? Vocês ligam o microfone para falar. No momento em que vocês terminarem de falar, desliguem, tá? Porque senão fica dando retorno aqui de voz e tal, não fica legal. Tá? O pastor Guto já desativou todo mundo, tá bom? E o Felipe Barbosa está duplicado aqui. Tem 2 Felipe Barbosa aqui. Isso ajuda, porque aumenta a sala, né? Mas umas 2 ou 3 pessoas aí, por favor, rapidamente, alguma coisa que você lembrou, que chamou a atenção das aulas anteriores. Vocês estão lembrados onde é que Pedro estava quando escreveu a carta? Estava na Galácia, né, onde atualmente é a Turquia, né? Pedro, na verdade, ele estava em Roma, né? Ele estava na Babilônia. Mas os destinatários, sim, eles estavam naquela região que hoje a gente conhece como a Turquia, exatamente. E eles eram chamados de peregrinos, né? Por que eles eram chamados de peregrinos? Estão lembrados? Por que eles eram chamados de peregrinos? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Ô, Dione, você lembra? Por que eles eram chamados de peregrinos? Eu creio que eles eram chamados de peregrinos porque eram diferentes, né? Do povo, agiam de forma diferente. Eles não eram. Eles realmente vinham com uma abordagem diferente da forma de se viver, do que se deveria fazer, o que não se deveria. Acredito que seja isso. Exatamente, é isso aí, tá? Então, eles eram chamados de peregrino porque o peregrino é aquele que está passando por um lugar, por um país, né, uma região, mas ele não é dali. Ele é de um outro lugar. Então, a passagem dele como peregrino ela é transitória. E assim é a minha vida, a sua vida, né? Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, né? E a nossa morada ela é a Nova Jerusalém, é o céu, tá certo?
Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro, porque isso também traz um forte consolo, inclusive para aqueles irmãos que tinham a vida deles numa situação de risco muito grande, de morrer a qualquer momento. Tá? Olha só, hoje o texto da palavra diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tá? Esse é o primeiro versículo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós já estudamos a primeira parte do versículo na semana passada, e nesse versículo, a palavra-chave aqui é esperança viva. Tá? Ele nos regenerou. O que é regenerar? É gerar novamente. Uma vez nós fomos gerados numa situação, eu diria assim, de pecado, mas numa questão do pecado original lá de Adão, tá certo? Não necessariamente nossos pais estavam em pecado quando nos geraram, né? Agora Deus nos regenerou, tá certo? Para uma esperança viva. Interessante, irmãos, que essa esperança viva, ela vai determinar o evento principal, decisivo na vida dos destinatários. E também nas nossas vidas, tá certo? É uma esperança viva. E isso tem que ser algo decisivo, é o principal evento das nossas vidas. É essa salvação que nós alcançamos em Cristo. E essa esperança viva, ela só se tornou possível pela morte de Cristo. E quando a gente fala em esperança viva, por ser uma carta dirigida para cristãos perseguidos, quando o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, escreve esperança viva, ele se propõe a fortalecer a esperança deles. A esperança desses irmãos, lá da região da Turquia, naquele tempo, e também na nossa hoje, é uma esperança que ela não está baseada nos fatos desse mundo. E tampouco a gente perde esperança quando a gente passa por situação complicada. Tá? Ao menos nós não deveríamos. Apenas uma esperança aqui, alicerçada na ressurreição de Cristo, é uma esperança viva. Somente a esperança alicerçada em Cristo, ela é viva. As demais esperanças, elas tendem a nos frustrar em algum momento, tá certo? Muitas pessoas perdem esperança. E interessante, o tempo, ele destrói a maioria das esperanças que a gente tem muitas vezes, tá certo? Às vezes a esperança de um futuro, aí surge uma situação aí de doença, como essa pandemia que a gente está vivendo. Você imagina como é que fica a cabeça da pessoa que não tem Cristo. Ou aquela pessoa que ela ficou iludida com esse mundo, né? Surge uma situação aí de doença, às vezes vem uma falência física, falência financeira. O pastor Guto ontem tocou na questão da China, né? Casamentos que são desfeitos, né? Então, veja só, alguém que põe toda a sua esperança num casamento, né? Não que um casamento a gente não deve esperar algo, né? Mas quando a gente espera só das pessoas, surge uma situação dessa, nós não conseguimos às vezes conviver, surge uma situação dessas, quer dizer, tudo morre, né? E a gente acaba se desesperando, tá? Então é uma esperança diferente, tá? Alguém talvez tenha esperança de conseguir um emprego melhor, com uma faculdade melhor, outros têm esperança de ganhar na loteria, né? São esperanças vãs, né? Vã esperança. A verdadeira esperança, aquela que consola, é o fato de que um dia Cristo morreu por cada um de nós. Dando sequência aqui, irmãos, essa esperança aqui, ela é uma esperança para uma herança que jamais poderá perecer. Jamais poderá perecer. Vocês têm o versículo aí na tela de vocês, tá? Conforme, ou melhor, é para uma herança que jamais poderá perecer, ou seja, ela é uma herança
incorruptível. Nós temos esperança numa herança que é incorruptível. É uma herança que ela não pode macular-se, ela não pode manchar, ela não pode perder o seu valor. Ela é uma herança guardada nos céus. Então nós temos aqui duas palavras-chave aqui agora que a gente precisa destacar. Uma delas é uma esperança viva. Essa esperança viva, ela está numa herança que Deus preparou para cada um de nós. Muitos vêm para esse mundo e eles não têm herança. Outras pessoas são deserdadas no meio do caminho, por alguma situação que elas provocaram outros. Né? Mas Deus destinou uma herança, e aí esse termo é interessante, porque nós falamos semana passada de eleição, uma palavra muito forte que apareceu semana passada, que Deus nos elegeu para a salvação. E todos aqueles que recebem Cristo na sua vida são eleitos. Tudo bem? Então, como é que eu faço para me tornar elegível para essa herança? Aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso nos torna elegíveis. Não que Deus escolheu você, um grupo pequeno lá para a salvação, lá antes da fundação do mundo, e um grande grupo para o inferno. Nós não acreditamos dessa maneira. Nós acreditamos que a salvação, e essa herança, que ela é dada por meio da salvação, é disponível para todas as pessoas, e cada pessoa que recebe Cristo se torna elegível. É a mesma coisa que a pessoa que ela vai se tornar elegível para frequentar um curso de medicina na USP. Como ela se torna elegível? Fazendo o vestibular e passando. É um ato de livre-arbítrio, tá certo? É isso que a gente precisa ter bem claro aqui nessa manhã. Então, essa é uma herança incorruptível, que não pode macular, perder o seu valor, e ela está guardada nos céus. Essa esperança ela é chamada de herança. E como filhos de Deus, nós participamos dessa herança da glória. Nós fomos incluídos no testamento, irmãos. Nós temos, aliás, dois testamentos aqui, o Antigo e o Novo Testamento, não é mesmo? Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, do testamento de Deus. Tá? E isso precisa, assim, nos encher o coração de esperança, dar alento em meio às situações difíceis e permitir que a gente sempre olhe para Cristo, independente dos problemas. E a palavra herança, ela se torna algo que é real. Irmãos, herança não é algo imaginário, é uma coisa que a gente tem na cabeça. Não, herança é uma coisa visível, palpável. Nós podemos sentir a herança. Uma herança, ela não existe no sentimento, ela existe na realidade. Tá? Quando um filho ganha a herança de um pai, ora, essa herança ela é uma herança real, né? Ela não existe só na cabeça da pessoa. Afinal, nós não somos esquizofrênicos, né, irmãos? Nós somos pessoas assim, que têm uma certa capacidade, né? E entendemos que a gente tem essa herança real. E ela é uma herança certeira. Hoje nós já somos herdeiros. Tá? Hoje nós somos herdeiros. Jesus fala lá no Evangelho de João que ele foi nos preparar lugar. Ele, como filho unigênito, o único da natureza dele, e tem a cada um de nós como cordeiros, ele foi preparar lugar. Então, assim, essa herança já é nossa, só que aí é uma coisa interessante. Ora, eu sou herdeiro, eu tenho essa herança, mas ainda não. Ainda não. Por quê? Porque, olha, imagina um pai que tem lá uma propriedade de terra. Ele tem lá 2, 3 filhos. Ele vai dispor essa herança. Os filhos, humanamente falando, se for um pai responsável, esse pai vai manter o seu capital, e no momento em que ele morrer, essa herança vai ser factualmente dos filhos. Mas os filhos já são herdeiros. Mas ainda eles não conseguem dispor daquela herança de uma maneira plena. Da mesma maneira, nós como cristãos. Nós temos essa herança que jamais pode perecer, mas ainda nós não podemos ter ela de maneira plena. É a palavrinha que os teólogos gostam de usar. É o já
mas ainda não. Eu já tenho, mas ainda eu não disponho dela de maneira plena. E o interessante é o seguinte, um herdeiro aqui, ele precisa captar com muita tranquilidade, eu ainda não. Meu filho espera, ainda não. Mas o herdeiro deve compreender o desejar dessa herança. Significa que nós podemos nos encher de alegria porque nós conseguimos visualizar essa herança, né? É como aquele filho, né, que olha para a propriedade do pai e diz assim, olha, eu vou ajudar o meu pai, inclusive a aumentar essa propriedade, porque essa herança vai ser minha. E aí a gente pega aquela ideia seguinte, olha, como é que nós podemos aumentar essa herança, né? Ora, a gente pode evangelizar, nós podemos aumentar o reino, né? Nesse sentido, tá certo? E isso é uma tarefa que Deus deu a gente. Os anjos queriam fazer isso, mas é uma tarefa que Deus deu para cada um de nós. Eu já vou passar a palavra para os irmãos, tá? Mas antes disso, eu quero fazer uma pequena comparação da herança celestial com a herança terrena. E isso já deve, assim, trazer um consolo, sobretudo se você está passando hoje por um problema. Eu não sei como é que os irmãos têm passado essa semana. Talvez alguns estejam deprimidos, talvez tiveram algum tipo de perda. Talvez alguns nem disponham de herança nesse mundo. Mas olha só, a herança terrena, irmãos, ela é uma herança transitória. Às vezes a herança muda de mão. Tem gente que ganha muito e desperdiça depois, né? E muitos acabam aí morrendo na miséria, né? O que é lastimável. Acontece que a herança celestial é uma herança eterna. Ela é eterna. A herança transitória, a herança desse mundo, por ser transitória, ela vai desaparecer. Ela pode ser eventualmente roubada, ela pode ser destruída, pode pegar fogo, ou ela pode simplesmente ser desperdiçada. Estão lembrados da parábola lá do filho pródigo? O pai ainda vivia. Olha só que desaforo, né? O pai vivia e o filho foi lá e requereu a parte dele. O pai, no ato de misericórdia, deu para que ele usasse da sua parte, enquanto que o pai ainda estava em vida. Lá pelas tantas, ele gasta toda a sua herança. Ou seja, a herança mudou de mão, porque é uma herança desse mundo. A herança celestial, a salvação, é algo que ela não se perde, não se desfaz. Uma herança terrena, ela é facilmente manchada, pois a herança terrena, muitas vezes, ela é reunida com muita injustiça. Já a herança conquistada por Jesus é sem mancha, imaculada, imarcessível. E eu gostei muito dessa palavra imarcessível. É uma palavra que a NVI não traz. Mas ela significa o seguinte, ela aponta para as circunstâncias de que na terra todas as coisas belas, toda flor, toda a coroa da vitória e todos os bens perdem o frescor. Um carro que se ganha hoje, que está novo, amanhã ele vai estar riscado, vai estar manchado, sujo. Tá? A herança de Deus é uma herança imarcessível. Não murcha, não perde o frescor, não perde a validade, não vence. Ela é eterna. E é esse tipo de herança aqui que o apóstolo Pedro vem falar aqui no texto aqui. Tá? Outra coisa é que a circunstância da herança ser guardada nos céus torna plenamente segura. Segura. Ora, nesse mundo, imagina, eu ganhei um carro de herança. Tá? Aí eu estou lá um belo dia num lugar e esse carro some. Perdi o carro. Como diz o pessoal por aí, perdeu o Playboy. Né? A herança, por ser guardada nos céus, e essa palavra aqui que o apóstolo vai usar, por inspiração divina, ela torna plenamente segura. É impossível que alguém a tire de lá. Impossível. Por essa razão, essa herança vale qualquer empenho nosso. Essa herança vale, inclusive, o nosso sofrimento. E mais, ela vale, inclusive, um tipo de sofrimento de perseguição cristã. Porque, lógico, há os sofrimentos que a gente passa o dia a dia, mas nunca imagino que ninguém, além de algum deboche ou outro, nunca ninguém teve a vida aqui colocada em risco. A herança que nós temos guardada
no céu é uma herança plenamente segura. E é uma herança que, mediante a fé, nós, como salvos, né, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha só. Então, nós, como filhos de Deus, somos guardados para a glória. É isso que ele está querendo dizer aqui. Somos guardados. O termo guardado é de origem militar e significa defendidos, protegidos. Então, eu não acredito, irmãos, que nós, por alguma razão, venhamos a perder a salvação. Tá? Nós somos salvos. Tá? Somos salvos. Recebemos Cristo, o nosso nome foi escrito no livro da vida e nós somos salvos. Ah, mas pastor, é aquela pessoa que vive pecando e tal. Ó, irmãos, aí talvez ela não seja salva, né? É muito importante. O pastor Guto ontem falou sobre pecado, né? Sobre largar algumas práticas, né? Então, por mais que a gente peque, o Espírito Santo entristece a gente. Nós causamos tristeza no Espírito Santo e ele nos convence desses erros. E a gente vai largar, tá certo? Agora, mas eu perdi a salvação, eu fiz uma coisa errada ali. Irmão, filhinhos, não pequem, mas se pecar, vocês têm a salvação em Cristo. Nós temos um advogado diante do Pai. E ele é a propiciação por nossos pecados. Isso precisa ficar bastante claro. Então, assim, a nossa salvação ela está protegida, defendida, como um exército protege o país ou a caserna, tá? Dessa maneira, nós somos fortemente guarnecidos. Segundo Romanos, nós já fomos glorificados, tá? Mas estamos esperando essa revelação pública da glória. Tá? Isso vai acontecer na vinda de Cristo. Agora, já que nós falamos sobre uma herança, sobre uma esperança viva, algo que não pode perder o valor, sobre uma esperança que está guardada no céu, eu gostaria de ouvir de você, duas pessoas. O que você sente que Deus falou com você até esse momento? Tá? Rapidamente, 1 minuto, para você expressar aquilo que Deus falou, tem falado no seu coração até esse momento. Foi. Vou falar, pastor. Bom dia. Bom dia, pastor. Sueli, tudo bem? Tudo bem? Opa, que legal, irmão. Que bom que você está participando com a gente. Todo domingo. Ouvi o seu testemunho ontem, hein? Muito legal. Legal. Então, Jesus tem falado muito comigo. Desde o começo até agora, ele tem me falado, eu estou aqui. Eu vou te guiar. Eu sinto que Jesus, ele está perto de mim a todo momento. Na proteção, em tudo que eu vou fazer. Me guardando e protegendo. Eu sinto isso diariamente. Perfeito. Obrigado, irmã. Mais alguém? Mais uma pessoa? Não precisa ter vergonha, somos família, viu? Bom dia, irmãos. Bom dia. O que, dentro disso que a gente está falando, né? Eu gosto muito quando a gente vê, quando a Bíblia fala que nós devemos sempre olhar para as coisas do alto, né? Então, pensar nessa herança que está no céu, que está guardada pelo Senhor, também, né, faz sentido em olhar para isso. E quando nós passamos por algum momento difícil na nossa vida, a gente deve focar nessa herança e saber que ela está lá para nós.
Legal. Então, a Bruna colocou sobre a questão de olhar para o alto, né? Eu acho que essa é a grande questão da vida, né? Obrigado, Bruna. O Gilson colocou aqui, ó, quando eu perco a herança transitória, posso ter a sensação de que perdi tudo. É verdade, né? E isso causa uma frustração gigantesca, principalmente quando nós não temos a certeza, né? Disso que também a Bruna acabou de falar, né? De olhar para uma outra herança. Tá? Uma herança que está guardada no céu. Essa aqui ninguém pode tirar. Obrigado, Gilson. Muito bem. Aí no versículo 6, que vocês têm aí no texto, né? Diz o seguinte: nisso vocês exultam. Nisso vocês exultam. No quê? Nessa esperança viva, nessa salvação, nessa herança eterna, que não pode perder o valor e que está guardada em Deus no céu. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha só, tem muitas palavras, né, interessantes aqui. Nisso vocês exultam por um pouco de tempo. Os cristãos, irmãos, estão sendo preparados para essa glória, tá? E as tribulações, nesse caso, elas têm um elemento didático. Elas são instrumentos usados por Deus para a nossa preparação. E eu já vou explicar isso com um pouquinho mais de profundidade. Todos sabemos que as provações são muito dolorosas, não é mesmo? Irmãos, tem gente que convive com doença por anos. Provações naturais, tá certo? Tem pessoas que parece que não conseguem acertar. Elas tentam vários negócios e sempre parece que alguma coisa dá errado. E já em outros lugares do mundo, olha na China, se as notícias estão corretas, igrejas sendo destruídas, cristãos estão tendo a sua liberdade tirada. Provações são muito dolorosas. O termo que o apóstolo o apóstolo Pedro usa aqui, devam ser entristecidos. O termo aqui é contristados. Contristados significa sentir uma dor ou uma tristeza de uma maneira muito intensa, muito profunda. É a mesma palavra que descreve o sentimento quando Jesus estava lá no Getsêmani. Quando Jesus falou assim: olha, esse cálice está amargo. Era um cálice de morte ali. Tá? E Jesus fala: olha, Pai, passa de mim esse cálice, não permita que eu beba esse cálice, porque estava muito doloroso, mas eu quero que se faça a tua vontade. Irmãos, a melhor coisa que a gente pode fazer é nunca negar a dor da provação. A gente, infelizmente, vive num mundo cercado de uma teologia equivocada, que fala que o cristão não pode ter provação, não pode sofrer, que quando um cristão passa por provação, ele está em pecado. Eu não nego que às vezes está. Às vezes o sofrimento é por conta de uma escolha errada que a gente fez, inclusive de um pecado, tá certo? Mas nem sempre. Tá? Às vezes é uma provação de uma origem física, genética, tá? De perseguição. Então nós não podemos negar essa dor, de jeito nenhum. É colocar a dor no seu lugar certo, entender como uma providência de Deus. Só que Paulo fala o seguinte: olha, nisso vocês exultam. Apesar da dor, apesar de sermos entristecidos por um pouco de tempo, vocês exultam de alegria. É um paradoxo, é uma contradição aqui. Só o cristão vive esse tipo de contradição. Como é que eu posso estar sofrendo e ao mesmo tempo pulando de alegria? E a palavra que exultar é exatamente isso. É como se a pessoa desse salto de alegria. Porque nós temos uma herança, como a Bruna falou há pouco, nós estamos olhando para o céu. Não estamos olhando para a transitoriedade desse mundo caído. Na tribulação, olha só, intensa, geralmente nós necessitamos da ajuda de fora. Uma vez que o sofredor, aquela pessoa que sofre a aflição, e nesse caso a aflição ela vai se apresentar de uma forma tão intensa, às vezes, que a visão de quem sofre fica comprometida.
Eu acho que Deus não me ama mais. Eu acho que Deus me abandonou. Então, nesse caso, precisamos da ajuda de fora. E a carta de Paulo, que foi inspirada por Deus, e cremos nisso, ela se apresenta como uma ajuda de fora. E Deus vai falar por meio de outras pessoas na Bíblia. Por exemplo, chorai com os que choram. É aquele irmão que se apresenta e que me ajuda naquele momento de tribulação. O fato é que a tribulação, o sofrimento, ele é sempre transitório e passageiro. Paulo vai usar aqui o termo por pouco tempo. Por pouco tempo. Talvez aqueles irmãos estavam sofrendo por meses. Por meses. Mas diante da eternidade, é por pouco tempo. É por pouco tempo, é um breve momento diante da eternidade. Ainda que, muitas vezes, o sofrimento pode durar dias, meses ou até anos. Ainda assim, a palavra que aparece aqui é por pouco tempo. A intenção aqui não é diminuir o sofrimento deles, mas é dizer o seguinte, olha, o tempo de vida que vocês têm aqui, na pior das hipóteses, é o limite do sofrimento de vocês. Ainda que você viva 70 anos de sofrimento, você terá uma eternidade para viver sem dor, sem sofrimento. Os sofrimentos também eles podem ser muito árduos, e ainda assim significar pouco, diante da magnitude da glória que está em jogo. Tais palavras, mais uma vez, não têm intenção de diminuir nosso sofrimento, mas, pelo contrário, trazer consolo. E as provações, aqui para finalizar o versículo 6, sempre são um teste. A palavra provação assinala que esses sofrimentos não são absurdos. Não são absurdos. Tá? Mas eles se inserem num plano de Deus. Num plano de Deus. Existiu na Idade Média um monge chamado São João da Cruz. E ele falava o seguinte, e ele tem um livro muito interessante, um poema traduzido do espanhol para o português, chamado A Noite Escura da Alma. Em algum momento eu vou tentar falar sobre esse poema um pouquinho mais, de uma maneira mais tranquila, mais aprofundada. Mas ele, na oração dele, ao comentar esse poema, ele diz o seguinte, Deus, nunca permita que eu morra sem algum tipo de sofrimento, né? Ou que eu não tenha um sofrimento. Ele não era sádico, não é que ele gostava de sofrer. Ele entendia que o sofrimento ele estava ali como um elemento didático na vida dele. Isso tem que ficar bem claro. Hebreus 5, verso 8, diz que Jesus ele aprendeu na obediência, pelas provações, ele foi obediente. Então, a aprovação, ela resulta na gente um elemento didático. Deus vai purificando a gente. Tá? E é nesse sentido que eu quero passar agora para o próximo versículo, que a gente vai entender um pouquinho mais aqui o valor da provação, na comparação que Pedro vai fazer aqui, que eu acho que é fantástico. Ele diz o seguinte, olha, assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então a intenção aqui, irmãos, é comprovar a nossa fé. Assim acontece para que fique comprovado que a vossa fé vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Deus permite que seus filhos passem pela fornalha. Amém? Que isso, pastor? Eu não estou profetizando nenhum mal na vida de ninguém, pelo amor de Deus. Deus permite que seus filhos passem pela fornalha. Eu imagino que todos nós aqui já passamos pela fornalha. E eu gostei de um exemplo que um teólogo deu. É que Deus mantém, enquanto nós estamos no forno da aflição, Deus mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Quer dizer, Deus não vai permitir que eu passe
pela fornalha nem um segundo a mais, mas também que o calor da fornalha não vai ser 1 grau a mais daquilo que tem previsto para mim. Isso a gente encontra respaldo bíblico. Deus não vai permitir que eu passe por nenhuma provação que eu não possa suportar. Tá? Então Deus tem a mão no termostato e os olhos no relógio para que eu não sofra mais daquilo que Ele permite. Outra coisa, as provações não duram para sempre. Não duram para sempre. Mas por um breve momento. E Pedro ilustra essa verdade tão grandiosa referindo ao ourives. Nenhum ourives desperdiça deliberadamente qualquer minério precioso. E o ourives aqui, o que vai trabalhar com o ouro, ele vai colocar o ouro no forno pelo tempo necessário para remover as impurezas sem valor, para em seguida derramar no molde e formar uma peça de valor. Irmãos, eu não entendo muito de ouro, tá? Eu, no máximo, tenho uma aliança de ouro. Aliás, a primeira foi perdida em algum lugar. Então, a gente vê que realmente aquilo que o Pedro fala aqui é verdade, tá? O ouro, ele perde o valor. Uma vez que você perdeu aquilo lá, já era. Você não dispõe mais daquele recurso. Mas eu, quando criança, eu cresci em sítio. E meus pais e vizinhos, eles faziam melado. Vocês já viram como é que faz o melado? Primeiro se faz aquela... Será que tem alguém que queria comentar um pouquinho sobre isso? Alguém de sítio aí, que já viu o processo do melado? Da fabricação? Que talvez pudesse me ajudar? Mas assim, primeiro eles vão lá e colhem a cana, né, e colocam lá naquela moenda, tá, para sair aquele caldo. Naquele caldo vai sair um monte de impureza, restos do bagaço da cana. Aí aquele líquido vai para um tacho grande e fogo embaixo. Tá? Lá pelas tantas, não sei, 3, 4 horas de fervura, vai começar a subir uma bora, uma sujeira. E aí, a pessoa que está mexendo, ela tem que, uma peneira, tirar aquela impureza, aquela sujeira, até o melado ficar limpo. E ele precisa a todo momento, porque a fervura vai trazendo para cima a sujeira do melado, tá certo? Vai chegar o momento que aquele melado vai estar limpinho. É essa imagem que eu tenho na cabeça, que me faz sentido. Então, Deus permite o calor, o fogo da batalha, para que as impurezas da minha vida vão emergindo, para que me torne uma peça pura. Esse procedimento aqui em relação ao ouro não vai afetar o ouro, mas as impurezas vão ser expulsas. O melado da mesma maneira, não vai afetar o melado no calor certo, mas vai ficar aquilo que tem de valor. Em razão da fé, e aí é uma coisa interessante, muitas vezes a nossa fé genuína, ela começa a se misturar com um monte de coisa. A palavra teológica aqui, ela poderia ser sincretismo. Então nós ficamos colocando muita coisa na fé genuína. Os judeus lá no passado tentaram voltar à circuncisão, tá certo? E lá em Atos 15 vão escrever uma carta acerca das coisas que eram permitidas e ilícitas, para que não se misturasse coisas equivocadas com a fé. Mas muitas vezes costumes, problemas morais, né? Costumes e tradições familiares ou de um país que são misturadas com a fé. E que a provação vai ajudar isso, vai nos purificando, tá? As provações vão testando a nossa fé pelo processo de derretimento. E aí é uma coisa interessante, uma fé que não pode ser testada, ela não é confiável. Vocês percebam, muitas pessoas elas simplesmente abandonam a fé na primeira provação. E nós temos aí exemplo, por exemplo, na parábola da semente. Nas primeiras dificuldades ali, nas pedras, no meio do capim, algumas não resistiram e morreram.
né? Aquelas que foram jogadas na terra boa é as que deram frutos. Espero que tenham entendido até aqui essa fé que é purificada como ouro, porque Deus quer uma fé genuína na minha e na sua vida. Por isso que Ele permite a aprovação. Dando sequência, o verso 8 diz o seguinte: mesmo não tendo visto, quem? Cristo. Vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Como podem depositar amor e confiança em alguém invisível? Como podem fazer isso? Nós podemos fazer isso porque Cristo um dia se manifestou. Ele se manifestou, ele ressuscitou depois de passar pela morte, tá certo? E ele se revela hoje para nós de duas maneiras básicas. Uma pela palavra de Deus, que ele nos deixou disponível, e outra pelo Espírito Santo. Tá? Eu vou, mas enviarei outro consolador. Um outro da mesma natureza dele. Tá? E ele vai nos convencendo, ele vai sempre apontando para Cristo. A fé, irmãos, ela sempre tem um alvo claro aqui. E aqui vai dizer o seguinte no verso 9: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A fé tem um alvo claro, sim. Qual que é esse alvo? A salvação das nossas almas. O termo grego para alvo transmite a ideia de meta ou finalidade. Qual que é a meta? Qual que é a finalidade dessa fé? A salvação. Então o Senhor deseja que olhemos para essa meta, para esse alvo, para Cristo. E que a gente viva em conformidade com esse alvo, com essa meta, com essa fé que nós temos em Cristo, que é a salvação. Às vezes a gente é tentado a ter uma vida dupla, né? Na igreja e lá fora. Então, lá nos negócios, eu vivo de acordo com o padrão desse mundo, eu cobiço, eu vivo na mentira, no engano e tal, né? Naquela famosa lei de Gerson, né? Em passar a perna no outro, mas na igreja eu estou, né, ao menos aparentemente, demonstrando uma vida santa. O problema é que é uma vida que não se sustenta, né? Quando vier a aprovação, a dificuldade, eu vou começar a negar a Cristo. E daqui a pouco estou fora da igreja. O que eu preciso, e o versículo 9 chama atenção, é por isso que aparece o termo alvo da fé, que é a salvação, é que eu olhe para esse alvo. Ora, irmão, se eu quero acertar o alvo, eu nunca... uma vez no Sydney, a gente praticou lá tiro ao alvo, porque tem mais pingadinha de pressão lá, umas arminhas. O pastor Guto também gosta disso, né? Gosta de uma... Eu também gosto, tá, irmãos? Eu também gosto. Se eu quero acertar o alvo, eu preciso mirar. Eu preciso me concentrar para o alvo. Eu preciso, inclusive, controlar a respiração para que eu acerte. Com relação a Cristo, a salvação é a mesma coisa. Às vezes a gente fica naquela assim, eu fui salvo e beleza, agora eu toco a minha vida. Jesus lá e eu aqui, nós nos damos muito bem. Não é assim que funciona. A salvação inicial é o pontapé inicial para toda uma vida que eu devo viver com Deus. Tá? Então o Senhor, reforçando, deseja que eu olhe para que eu e você olhemos para essa meta, para esse alvo, e que a gente acerte esse alvo, que a gente viva em consonância com esse alvo. Aliás, uma das palavras usadas para descrever pecado é hamartia, que é errar o alvo. Interessante, né? Parece que Pedro tinha toda essa questão teológica na cabeça. E Pedro era um pescador, né? Mas não era simples, não. Era uma pessoa bastante articulada aqui nas palavras que ele usava. Sem contar que o Espírito Santo inspirava ele para isso. Salvação das almas. Letra C aqui do ponto
8? É 8 ainda, né? Salvação das vossas almas. Aos que se encontram em sofrimento, na iminência de morrer como mártir, é anunciado que existe algo maior que ninguém lhes pode tirar: a alma. Ele vai falar assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Os nossos corpos podem ser queimados. Muitas pessoas, às vezes a gente recebe notícia de que cristãos são queimados vivos em pleno século XXI. A salvação da vossa alma, ela tem que ser motivo de alegria e constituir numa certeza plena. Tá? Você pode queimar o meu corpo, mas você não pode queimar a minha alma, você não pode roubar a minha alma. Jesus fala, olha, não temam os que podem matar o corpo, temam antes aquele que pode, além de matar o corpo, ainda mandar a alma para o inferno. Ele está falando aqui de Deus Pai. Então, a salvação da alma, uma alma que terá como herança o céu, um céu que se constitui numa esperança viva, porque nós temos uma herança guardada que não pode macular, perder o valor, ninguém pode roubar. Essa alma, uma vez salva, ninguém pode tirar essa certeza da gente. Tá? Isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colaboração dos irmãos? Algum pequeno exemplo que alguém queira colocar? A tua participação sempre é muito importante e bem-vinda. Alguma coisa que chamou a atenção sua até esse momento? Glória a Deus, está queimando, está queimando. Vamos ver. É isso aí, Ney. Quando todo mundo fica em silêncio, duas coisas: ou entenderam tudo ou não entenderam nada. A Mari está entendendo? Tá prestando atenção, viu? Eu tenho aprendido muito, pastor. É uma coisa interessante, até as linguagens. Eu fico impressionada, porque até palavras que a gente nunca viu. Então, é como se a gente tivesse, assim, estando em português e, ao mesmo tempo, falando de Deus. É impressionante. É muito edificante o que a gente está vendo nesse estudo. É uma coisa assim que não sai depois da cabeça. Que nem da semana passada não me saiu. Criar músculos espirituais, buscar a palavra. Então, são coisas muito fortes que a gente não esquece. É muito edificante. Interessante, a Sueli citou sobre criar músculo espiritual. Eu citei esse exemplo semana passada, né? Quer dizer que aprendeu direitinho. Não é musculatura espiritual, não é uma coisa que a gente ganha num dia só, mas é um exercício diário. Isso na academia. Agora, falando da vida com Deus, a mesma coisa, é diário. Aí sim eu vou ter musculatura espiritual para suportar as dificuldades. Alguém colocou o seguinte, a Bruna, né? O apóstolo Paulo fala sobre o sofrimento não ser maior do que possamos suportar. É verdade. A Paty colocou suas explicações, palavras são bem claras. Tá? Ficamos honrados de adquirir conhecimento. Legal, obrigado, Bruna. Tá? A Josiane falou assim, essa palavra também ficou na minha cabeça, músculos espirituais. Né? Legal, bacana. O Honda colocando... O que ele falou? Tá. No trabalho a gente sempre fala, foco no negócio. Na nossa vida pessoal deve ser
foco na salvação da alma. Interessante, só que tem um detalhe aqui para complementar. Nós carregamos a salvação da nossa alma para o trabalho também. Quer dizer, o reino de Deus também tem que se fazer sempre presente no trabalho. E viu, Ronaldo? Olha, nós saímos do versículo 3, tá? Conseguimos. Ó, vamos continuar aqui. Verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam aquele sofrimento. Quer dizer, a glória aqui que vai seguir o sofrimento. Pois bem, a salvação presente que a igreja possui já estava no campo de visão dos homens de Deus na antiga aliança. Aqui fala dos profetas lá do Antigo Testamento, desde Moisés. Tá? Então, é disso que os profetas do Antigo Testamento falavam. A palavra salvação, redenção aqui, ela vai se referir a pessoas que se encontram numa situação de perigo mortal. Do que estou sendo salvo? Eu estou sendo salvo da morte eterna. E essa morte eterna, ela se constituía num perigo mortal. Se Cristo não entrasse com providência, não morresse na cruz por mim, irmãos, nós iríamos para o inferno. Estaríamos distante de Deus. Então, isso que é disso que Deus está falando aqui. Outra coisa, os profetas pesquisaram sobre essa salvação. A palavra fala assim, olha, eles falaram da graça destinada a vocês, eles investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Os profetas do Antigo Testamento já tinham o Espírito de Cristo. E eles procuravam saber quando aquela salvação prometida iria acontecer. A ideia aqui, no grego, é a seguinte, letra C, do verso 10. Eles esgotaram todas as possibilidades para procurar e pesquisar. Eles foram a fundo. E esse deveria ser o nosso espírito como crentes hoje. Ir a fundo, esgotar todas as possibilidades de saber aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Eles buscaram, inclusive, sondar a data e a hora fixada por Deus sobre o tempo da salvação. Aí você pode perguntar, tá, pastor, então quer dizer que eu posso buscar saber quando Cristo voltar novamente? Impossível, nesse caso, porque Jesus já falou lá em Mateus 24, que olha, quanto a data, a hora, isso só Deus sabe. Nem eu, nem os anjos sabem, só Deus sabe, tá? Agora, quanto ao resto, nós podemos pesquisar com profundidade, imitando os profetas do Antigo Testamento. Sofrimentos e glórias é a palavra aqui que vai aparecer aqui no final do verso 11. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Eu quero que vocês pensem na palavra do plural aqui, sofrimentos e glórias. Indica aqui que o padecimento, o sofrimento de Cristo não foi único. Ele foi múltiplo, muitas vezes e por muito tempo. O sofrimento de Cristo começou no nascimento dele num estábulo, ele se prolongou durante toda a vida na terra e ele foi consumado na Sexta-feira Santa, lá no Calvário. Então, quando nós olhamos para o sofrimento da cruz, ali é o sofrimento limite, o último sofrimento dele, mas a vida dele foi de muito sofrimento. Às vezes que ele foi traído, ele foi, enfim, perseguido, já queriam matar ele antes do tempo, tá certo? Rejeitado pelos seus irmãos, inclusive, que não aceitavam dele ser o Messias. Então, Pedro vai falar em sofrimentos, não sofrimento único. E a gente não poderia esperar muito menos da gente, que vamos passar por sofrimentos. Mas as glórias, da mesma maneira, são ininterruptas. O sofrimento para, ele cessa, ele acaba. Agora a glória,
que vai vir depois do sofrimento também é no plural e é múltipla. Olha só, a glória também é múltipla e diversificada e passa pela concepção do nascimento virginal. É glorioso isso. Passa pelo seu ministério, ressurreição, ascensão, segunda vinda, inauguração do reino messiânico, execução do juízo do mundo no grande trono branco e, finalmente, a consumação da nova Jerusalém, que é a famosa herança aqui que nós temos para cada um de nós. Olha só, são sofrimentos múltiplos e que param. Agora, as glórias são múltiplas e elas são indefinidamente para toda a eternidade. E, finalmente, o verso 12, a eles foi revelada que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisa que até os anjos anseiam observar. Os profetas daquele tempo ministravam para o futuro, ensinavam para o futuro. Os anjos também desejavam, de acordo com a palavra, exercer o trabalho da pregação, do evangelismo, mas não puderam. Isso foi conferido a nós, aos profetas do Antigo Testamento, do tempo de Jesus e a nós. Mas os anjos, de acordo com a palavra, também sentem alegria por apenas um pecador que se arrepende. Isso Jesus fala. Olha, Deus sente, os anjos sentem alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Irmãos, essa foi a aula de hoje. Logo mais vou passar a conclusão para você. Mas palavras-chave aqui: herança, esperança viva, eterna, uma herança que não pode acabar nunca, fé que é provada como ouro para que apenas as coisas boas permaneçam, tá certo? Muito bem, espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Agora eu quero que você, umas 2 ou 3 pessoas concluam o que você pôde aprender nessa aula de hoje, de modo que você possa aplicar na sua vida. Queria ouvir de você aí, principalmente quem não falou ainda. Bom dia, irmãos. Conseguem me ouvir? Sim, Catai, por favor. Tudo bem? Tudo bem. Na parte do começo ali, né, da parte da herança, né, da alegria da salvação, da esperança que há na salvação, uma coisa que veio assim à minha mente é a parte da paz que provém da salvação, de que ninguém pode tomar a salvação de mim, né? Ninguém pode tirar ela de mim. Só que às vezes a gente acha que essa paz é uma paz, eu vou, que bênção, vou sentar e vou dormir, porque estou salvo, né? Mas na verdade não, ela traz consigo, para mim, né? O que traz para mim, ela traz consigo uma vontade, um desejo de fazer mais coisas para o Senhor, assim como Ele fez por nós, né? O Espírito Santo nos usa, então é uma paz que traz mudança de, não, eu quero ir e quero continuar fazendo a obra de Deus, porque não há nada que realmente possa impedir, né? Então, tipo, não há medo, sabe? É uma paz de ir, de correr atrás, de buscar a salvação para mais vidas, ser usado por Deus e ficar em paz de que qualquer pessoa que você fale, qualquer arma que seja apontada para você, qualquer argumento mundano, não tira a salvação. Então não há o que perder, de fato, né, para o mundo. Então acho que isso é uma coisa que tocou bastante nessa ministração de hoje, nesse estudo de hoje. Amém. Obrigado, Catai. Deus abençoe você, tá? Certinho, tá? Mais alguém? Alguém falou o seguinte, a Paty: como precisamos estar atentos à voz de Deus? Pois a todo momento de nossas vidas Ele se comunica e Ele se faz presente. É verdade. E Deus se faz presente, mais uma vez, por meio da palavra dEle, por meio do Espírito Santo e também por meio da igreja dEle, que é o corpo de Cristo. Tá? Temos a igreja do Senhor Jesus, é o corpo de Cristo. Então, de fato, Ele se faz presente sim. Obrigado. Mais alguém? O que me chamou a atenção aí, Marcos, Sim.
é que nós temos uma esperança viva que está alicerçada numa herança essa que foi conquistada pelo sacrifício de Cristo na cruz, e que também coloca a gente numa situação de foco e de escolha pessoal, porque nós podemos, no nosso viver, focar uma herança terrena, ou nós podemos focar numa herança celestial. Até fazendo um link com o Sermão do Monte, Jesus disse que nós deveríamos buscar acumular tesouros nos céus. Sim. Então, isso coloca a gente numa situação de escolha. Ou a gente vive essa vida focado numa herança celestial, ou a gente vive essa vida focado numa herança terrena, onde nós fatalmente podemos perder tudo de uma hora para outra. Perfeito, Márcio. Muito obrigado, tá? Olha só, a Dira escreveu o seguinte: pastor, o que mais me chamou a atenção foi sobre as provações ou sofrimentos. Nossa família já passou por muitas privações e sempre saímos vitoriosos de todos. Hoje podemos dizer que as provações e sofrimentos não cessaram, mas podemos ver a glória de Deus se manifestando em nós. Eu creio que isso é um exercício para nossos músculos espirituais. Muito legal. Essa palavra músculo espiritual, acho que vai andar com a gente por muito tempo, tá? Irmãos, amém? Amém? Amém. Amém. Será que temos uma pessoa voluntária que gostaria de finalizar esse momento com uma oração? O pastor Gu está sorteando a pessoa aqui, ele vai sortear. Gilson, poderia orar? É o pastor Guto que sorteou você, viu? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, nesse domingo tão especial. Nós queremos agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos traz tanto conforto, Senhor. Muito obrigado por esse texto de Pedro, que nos ensina coisas tão fundamentais para a nossa vida diária, para fortalecer nossos músculos espirituais. E muito obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que Tu estás no cronômetro e no termostato, nos garantindo que as nossas provações, elas nunca serão além da nossa conta, Senhor, além dos nossos limites. Muito obrigado, porque é pela Tua misericórdia, Senhor, por nós que nós podemos ter essa certeza. Muito obrigado, que Tu estejas abençoando a vida do pastor Marcos e do pastor Guto, que tem se dedicado a nos proporcionar esses momentos de ministração da Tua palavra, Senhor. Que Tu estejas abençoando suas vidas e seus ministérios. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, a Nami deixou a seguinte mensagem aqui. Me chamou a atenção a questão de que precisamos de ajuda quando os sofrimentos são grandes. Como é importante termos comunhão. Olha, eu acho que a gente poderia realmente finalizar com isso. Ajuda, né? Pedro foi de ajuda aqui, os irmãos, né? Só pessoas de fora, quando vê a gente em sofrimento, que consegue nos colocar numa visão correta do sofrimento, tá certo? E aí a gente, de fato, nós não podemos nos isolar no sentido espiritual da coisa, ainda que nós estamos brevemente passando por um certo isolamento, tá? Mas depois, irmãos, olha, comunhão, viu? Comunhão. Porque os irmãos estão sofrendo e nós não podemos sofrer sozinhos, tá? Eu quero ter a honra de sofrer contigo, tá bom? Quando isso acontecer, mas também
alegrar juntos, tá? Principalmente, tá bom? Deus abençoe a todos, tá? Vamos concluir o capítulo 1 de Pedro, do 13 em diante, tá? Então, vão lendo. Os textos já foram disponíveis aí nos grupos de WhatsApp. Se alguém está com dificuldade, eu posso mandar no particular também, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom almoço, uma boa semana. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Bom Obrigado, Oi. pastor. Abraço para todo mundo aí. Abraço para todos. Tchau. Também, professor. Obrigada. Tchau, todo mundo. Bom domingo aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Oi? Um pico de 33. Tá bom.